Bem-vindos ao novo quadro aqui no canal Casa do Galo, depois do apito, o nosso pós-jogo, onde a gente vai falar tudo sobre o jogo, o que rolou com o Galo. Então, segue a gente e vamos mais. Fala, massa! Nosso primeiro depois do apito aí, né? Galo e Grêmio. Ontem rolou lá no Rio Grande do Sul, né? O Grêmio saiu com a vitória aí de 2-1, né? Então, nosso primeiro jogo no Campeonato Brasileiro de 2025. Então, vamos abordar alguns detalhes desse jogo, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí, né? E vamos abordar aí todos os detalhes, né? Ontem foi um jogo que não teve um grande público lá no Rio Grande do Sul, até pelo momento que o Grêmio, né, tá vivendo lá, um pouco, a torcida do Grêmio tá um pouco desconfiada desse momento do Grêmio, né? Mas vamos falar um pouquinho aí. Interessante que, assim, acho que o Galo dominou praticamente a partida, né? Dividiu um pouco a partida. Vocês vão ver que a gente vai abordar alguns números aqui do jogo, né? Então eu dividi algumas partes o jogo para a gente entender um pouquinho como que foi esse quebra-cabeça aí de ontem. E eu acho que a análise também a gente tem que dividir ela em duas questões também. Uma que é a questão tática e técnica do jogo, e a outra o resultado, né? O resultado eu acho que não foi o satisfatório, né? Até no nosso pré-jogo eu falei que eu esperava que o Atlético poderia pelo menos arrancar ali um ponto ali, né? Arrancar pelo menos um empate no Rio Grande do Sul, né? E tinha totais condições de vencer o jogo também, né? Então, algo que não aconteceu nesse momento. Historicamente, né? A gente encarar o Grêmio nunca é fácil, sendo que eles levam vantagem histórica contra o Galo em números, né? Eles têm uma vantagem aí de vitórias em cima do Galo, de número de gols feitos, então nunca é fácil. O Cuca até abordou um pouco sobre essa questão de enfrentar o Grêmio, que nunca né, o Grêmio pode estar numa má fase, mas nunca é fácil enfrentar eles ali. Mas, se a gente pegar todo nesse histórico que já passou, acho que foi um dos jogos que o Atlético contra o Grêmio mais dominou o Grêmio no Rio Grande do Sul. Se a gente for pegar aí um histórico aí de jogos, e os números vão mostrar isso, né? Então, os números eles vão refletir muito o que realmente aconteceu no jogo, né? Alguns números interessantes que a gente pode ir passando aqui, que a gente vai ver que como que o número ele vai acompanhando o jogo ali, né? Por isso que eu quis dividir um pouco o primeiro tempo ali algumas partes, o segundo tempo e outras partes. No geral, né, o Atlético fechou com 68% de posse de bola e o Grêmio com 32% de posse de bola, né? Então você vê que mesmo a gente jogando na casa do adversário, a gente teve uma posse de bola muito superior ao do Grêmio. Então, na grande maioria da parte do jogo, o Grêmio foi um time totalmente reativo e o Atlético estava propondo o jogo o tempo inteiro, né? E eu quis ver também e dividir aqui para a gente o seguinte: no primeiro tempo, o Atlético ele teve 65% de posse de bola. E no segundo tempo, essa posse de bola nossa aumentou um pouco, tá? A gente subiu aí para 71% de posse de bola. Então, isso aí é muito reflexo do jogo, assim, que no segundo tempo o Atlético estava já ali correndo atrás ali do resultado, né? Então, o Atlético dominou mais ainda a partida e o Grêmio ficou mais reativo ainda no segundo tempo, né? Algo interessante que foi assim, as oportunidades que o Atlético criou, os números do jogo mostraram que o Atlético ele teve 2,28% de gols esperados no jogo e o Grêmio 0,83%. Então a gente vê o tanto que o Grêmio criou pouco e o tanto que o Atlético criou muito, né? Então o número de gols que o Atlético efetivamente fez na partida
foi inferior ao número de gols esperados, exatamente pelo tanto que o Atlético criou, né? Então, assim, se a gente for pegar, aqui eu vou pegar aqui outros números aqui interessantes, só aqui, as grandes chances criadas, né? O Galo, ele criou 7 grandes chances de gols no jogo. No primeiro tempo, nós criamos 4 grandes chances de gols e no segundo tempo, 3. Tá? Então, no primeiro tempo, a gente teve uma grande chance a mais criada do que no segundo tempo. Acho que a primeira chance que a gente teve, eu vou até pegar aqui para gente, ó, foi aos 6 minutos. Então, logo aos 6 minutos do primeiro tempo, o Atlético ele já criou uma oportunidade de gol, que foi foi uma assistência do Rony pro Coelho, e o Coelho errou. Então, logo aos 6 minutos, a gente já mostrou para o que a gente estava vindo ali, né? Mostrou a nossa cara ali. E aos 6 minutos nós já criamos essa chance. Aí depois, se você pega aqui a sequência, você tem assim, aos 6 minutos, aos 7, ao 9, 10, aos 12, o Atlético teve uma sequência muito grande de chances criadas em um curto espaço de tempo. Então você vê que o Atlético estava dominando totalmente o jogo e o Grêmio perdido. O Atlético foi criando uma chance atrás da outra. Logo depois dessa, você teve outra chance criada também aos 7 minutos, que foi um remate que está aqui também. Não, foi aos 9 minutos, né? Que foi um remate também do Coelho com assistência do Natanael. Então você vê que a gente teve essa sequência e nós não aproveitamos. Então, na minha análise, assim, vamos pegar aí entre os 6 minutos e pegando ali quase aos 20, 21 minutos do primeiro tempo, o Atlético, ele poderia ter decidido o jogo. O Atlético poderia ter matado o jogo. Por quê? O Grêmio estava perdido no jogo, o Atlético dominando de uma maneira tão grande o jogo, que se o Grêmio toma um gol naquele momento, ia desestabilizar mais ainda. Eu nem acho muito com a questão de pressão de torcida externa, porque ontem tinha um público muito ruim lá, o público não era bom. Mas os jogadores iam sentir, mesmo com esse pouco público que tinha ali, eles iam sentir, porque eles estão vindo num momento ruim e já tomam um gol, ia sentir. Mas o Atlético não foi efetivo, infelizmente, e nós não conseguimos abrir o placar. Né? O Atlético teve um número também que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: nós trocamos 565 passes no jogo e o Grêmio 268. Nós trocamos um número de passes muito superior ao Grêmio. Então, quer dizer, o Atlético ficou com a bola muito mais do que o Grêmio, né? A posse de bola mostra isso, o número de passes também. E algo interessante, que desses 565, o Atlético acertou 478 passes. Tá? Então, esse já é um indício do que a gente pode esperar do time do Cuca para o ano, né? É um time que gosta de trocar muito passe, que gosta de ter a bola. Né? Então, o jogo de ontem mostrou muito isso, tá? Um outro número que chama atenção nossa também, que a gente vê como que o Grêmio não levou tanto perigo para o Atlético durante o jogo, que o Atlético teve 8 escanteios ao seu favor e o Grêmio teve 1 escanteio ao seu favor. Né? Então, isso também chama bastante atenção. E os números de finalizações do Atlético no jogo, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 22 finalizações do Galo. Dessas 22, 10 foram no primeiro tempo e 12 foram no segundo tempo. Isso mostra também a questão da criação do time, né? Isso é bom porque o problema é quando você cria. O problema resolve isso. Né? Isso aí, com o tempo, os jogadores vão ganhando mais o ritmo de jogo ali, o entrosamento e tudo. E normalmente vocês podem reparar que os times do Cuca, no início de trabalho, outras vezes a gente já debateu sobre isso. Cria muito e a gente sempre fala, pô, fulano de tal erra o gol, fulano de tal errou o gol, tem que melhorar a finalização e tal. Porque é isso mesmo, porque os times do Cuca cria muito mesmo. Né? O número que eles têm de possibilidade de gol durante os jogos sempre é um número elevado, né? Mas com o tempo também, como se diz, os jogadores já começam a colocar o pé um pouquinho mais na forma e a bola começa a entrar.
né? Então, acho que isso é um ponto positivo para o jogo de ontem, foi exatamente isso, né? A quantidade que o Atlético criou no jogo. Isso é ótimo, né? Isso os detalhes a gente vai acertando ali durante os jogos, durante os campeonatos, né? Então, isso foi uma questão bem interessante dessa questão da criação e do número de finalizações que o Atlético teve no jogo, né? Aí uma outra questão que me chamou a atenção, aí eu acho que é um ponto de atenção que eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho isso, e que o Atlético teve isso como um ponto positivo no Campeonato Mineiro. Mas eu sempre disse aqui que o Atlético era um time, assim, com o elenco que a gente tinha a obrigação e tinha totais condições de chegar no final do Campeonato Mineiro e ser campeão. Mas eu sempre disse que o Campeonato Mineiro não é um campeonato que servia muito de parâmetro para a gente, de questões de qualidade e tática. Mas como a gente estava lá disputando o campeonato, a gente tem que ganhar. Qualquer campeonato que o Atlético entra, o Atlético entra para ganhar. Mas eu sempre falei que não era muito parâmetro, que o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana já ia começar a ser um pouco parâmetro. Mesmo eu achando que a primeira fase da Sul-Americana e esses primeiros jogos da Copa do Brasil também, não dá para a gente ter muito parâmetro, né? Mas o Campeonato Brasileiro, sim, a gente já começa a conseguir ter isso. Mas algo que me chamou a atenção é que, assim, que no Campeonato Mineiro a gente tinha um grande número de desarmes nos jogos. Vários jogadores com bons números. E ontem, até mesmo por esse domínio do Atlético no jogo, do Atlético propor o jogo, da criação, o Grêmio ele desarmou mais do que o Atlético, mas pouca coisa. O Grêmio desarmou fez 17 desarmes, o Atlético fez 15. Né? Então, desarmou um pouco, mas levou uma certa vantagem nesse quesito e desarmou mais do que a gente. Tá? Só lembrando que o Grêmio entrou no 4-2-3-1, né? E o Atlético entrou aí no famoso 4-4-2, né? Com o Hulk e Rony ali fazendo na frente ali. Então, só para a gente ir nas formações aí, só para a gente, né, visualizar um pouco sobre isso. E algo que também chamou atenção, que assim, um número que o Grêmio teve, que também mostra essa questão da criação do Atlético, que o Grêmio fez 44 cortes durante o jogo, tá? E o Atlético fez 23 cortes. Então o Grêmio, ele rebateu, ele cortou muito mais bola do que o Atlético, exatamente pelo volume de jogo que o Atlético teve. Tanto que o Atlético procurou o jogo. Né? Aí algumas questões do Galo e do Grêmio que foram interessantes, a gente começou a observar, porque mais para frente nós vamos enfrentar o Grêmio novamente, né, em Belo Horizonte. Mas aos 65 minutos, o Cuca ele tira o Gabriel Menino, né, e coloca o Júnior Santos. O Gabriel Menino já estava ali sentindo um pouco ali um desconforto e tudo. Foi muito por isso também. O Cuca já sacou e colocou o Júnior Santos em campo. Um pouquinho antes dessa substituição, o Grêmio tinha feito 2 substituições. As substituições do Grêmio, as duas, elas não foram muito substituições táticas, vamos falar assim. Foram substituições, questões às vezes físicas, algumas outras questões lá, o treinador, o Quinteiros, mexeu no time do Grêmio. Né? Mas aí é uma questão interessante que todas as outras substituições do Grêmio, as outras 3 substituições do Grêmio, elas sempre foram, acho que foi, se eu não me engano, 3 ou 4 minutos depois da substituição do Atlético. Ou seja, o Atlético mexia, o treinador do Grêmio assimilava ali durante alguns minutos aquela mudança que o Cuca fez e o que ele deveria mexer no time dele, e ele fez a substituição para tentar neutralizar um pouco aquela ideia que o Cuca teve ali na substituição. Então, as substituições do Grêmio elas foram posteriores do Atlético. Então, elas foram na intenção mais de neutralizar a substituição que o Galo fez. Né? Então, aos 65 minutos, sai o menino, entra Júnior Santos. Falando um pouquinho sobre o Júnior Santos, né, teve uma contusão, que é uma contusão que a gente pode falar que é chata de curar, que é a questão de panturrilha. O jogador, às vezes, quando ele volta, ele ainda volta naquela desconfiança, aquele medo ali, às vezes, de sentir um pouco ali de novo. Né? Então, ele voltou ontem,
Ele mesmo, numa entrevista logo depois do jogo, ele fala, né, do gol perdido ali, né, que ele perdeu aquele gol, poderia ter finalizado um pouco melhor. Mas eu nem vou criticar o atleta, porque ele ficou muito tempo recuperando, voltou agora, ele chegou no Galo sem fazer uma pré-temporada, já foi para os jogos, né? Então, e aí ele teve a contusão, então voltando agora. E o Júnior Santos é um tipo de atleta assim, que ele precisa de minutagem, e a cada vez que ele vai aumentando os minutos jogados, você vê que ele vai melhorando. Ele é muito parecido com o Hulk nessa questão física e tudo. Os caras precisam de jogar. Então agora ele vai começar a ter os minutos. E eu acho que ontem, aquele gol que ele perdeu, eu não vou criticar ele por aquilo, que é exatamente o que ele falou, né? Pô, bate ali, às vezes, a perna dá uma pesada, fisicamente, ele mais entrosado, né? Já com ritmo de jogo, ele poderia ter finalizado um pouco melhor e ter feito o gol, né? Então, eu vou dar esse tempo para ele voltar aí, e ele ganhando a minutagem dele, e eu tenho certeza que ele vai entregar um bom futebol. É exatamente a mesma coisa que o Hulk. No primeiro tempo, aí nós vamos falar aqui agora, que aí logo depois, aos 73 minutos, o Hulk é substituído e entra o João Marcelo, garoto que veio do Guarani, né? Que fez um bom Campeonato Paulista, fez uma boa Copa São Paulo, né? Então entrou aí ontem contra o Grêmio e saiu o Hulk. Eu acho que o Hulk também foi muito essa questão também do Júnior Santos, né? Essa questão dele, ele ficou praticamente um mês, né, na recuperação. A contusão dele é uma das contusões mais, vamos falar assim, é raro acontecer no futebol e aconteceu com ele. Talvez se fosse algum outro atleta, ia demorar muito mais tempo para se recuperar, né? Então o Hulk voltou já, graças a Deus, acho que isso é o mais importante, ele já ter voltado. Antes do jogo, também no pré-jogo, eu e o Matheus falamos muito sobre isso. O Hulk entra, não entra, acabou que ele entrou de titular. E a gente falando exatamente isso sobre ele e o Júnior Santos, né? Da questão de ritmo de jogo, questão física. Então, você vê que pelo chute que o Hulk deu no primeiro tempo lá, eu nunca vi o Hulk dando um chute daquele. E normal, ele tá voltando, se recuperando. E agora também o Hulk vai ganhando minutagem, vai ganhando os jogos e ele vai voltando a ter o ritmo dele. Então vai encaixando. E esses caras melhorando, né? Automaticamente o time também vai melhorando, né? Então, aí o João Marcelo entrou aos 73 minutos do segundo tempo. O João Marcelo não teve muita chance, né? Vamos falar assim, chegou umas bolas ali para ele, uma bola meio quadrada, assim, tudo, né? Mas fez ali a movimentação dele, é um garoto, eu acho que também tem, né, aos poucos vai ganhando minutagem, vai crescendo também com a equipe vai crescendo, ele vai crescendo também, né? E algo interessante que eu gostei muito ali na frente, eu vi muita gente criticando, e eu vou até comentar uma situação aqui. Para mim, na minha humilde opinião, dois jogadores do Atlético tiveram um destaque positivo para mim na partida ontem. Um, que é um cara que eu sempre destaco aqui, para mim é craque, é fora da curva, e eu sou fã, não escondo de ninguém, que é Gustavo Scarpa. O cara joga bola demais da conta, e eu achei que ele fez um primeiro tempo ontem regular, e no segundo tempo ele melhorou, né? Então, acho que o Gustavo Scarpa fez um bom jogo ontem, para mim foi o melhor em campo do Galo. E um outro que eu queria chamar a atenção é o Rony. Eu vi muita gente criticando, às vezes, de alguns gols que o Rony perdeu, algumas oportunidades que ele tinha perdido. Mas o Rony, ele é esse jogador mesmo. No Palmeiras, às vezes, uma parte da torcida também falava sobre isso. Mas o que a gente tem que entender é que, assim, o Rony, ele cria muito, ele aparece muito, ele cria muita situação. Então, a partir do momento que ele cria muita situação, ele também vai perder situações, porque ele cria muito, né? Mas ele é um cara que, assim, do primeiro ao último minuto, ele briga o tempo inteiro, ele incomoda o outro time o tempo inteiro. Então, ele cria situações tanto para ele como para a equipe, né? Ali, ele apertando uma saída de bola, a movimentação dele, ele não cansa, ele é incansável, ele não cansa. O tempo inteiro ele tá ali. E você vê que ele tá bem no Galo, ele tá feliz, ele tá gostando de estar no Galo. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que o Rony ele vai ser peça fundamental no esquema do Cuca no decorrer do ano. Eu acho tanto ele como o Júnior Santos vão ser duas peças fundamentais pro esquema do Cuca. Tá? Então, o Rony fez o gol do Atlético do jogo, né? E sim, ele perdeu outras oportunidades,
durante o jogo, mas eu acho que também ele mesmo reconheceu isso depois do jogo também, falando sobre as oportunidades, que tem que ser um pouco mais efetivo e tudo, né? E eu achei bacana isso dele, a humildade, que ele inclui isso nele, né? Que ele também faz parte do ataque, né? Então, eu tenho total confiança nele, eu tenho certeza que durante um ano ele vai desempenhar um bom papel. E aos 73 minutos também saiu o Júnior Alonso e entrou o Rubens. O Rubens fez ali um pouco mais a parte defensiva ali na esquerda, e o Rubens entrou bem. Alguns jogos do Campeonato Mineiro, logo no início, e até lá nos jogos que o Galo fez aqui, nós falamos um pouquinho sobre tá um pouco afoito e tudo. Eu tô vendo que com o tempo ele tá perdendo um pouco isso. Ele tá melhorando isso, se controlando mais. Eu acho que isso deve ser muito conversa do Cuca com ele. E eu achei que ele entrou e fez um jogo ok. Assim, não foi o supra-sumo, mas também não fez nada que atrapalhasse o time, tudo. Ele entrou tranquilo, tomou umas bolas ali atrás, saiu algumas vezes em velocidade, tocou a bola bem, e é interessante. E o jeito que ele entrou ontem, eu acho que a gente pode usar ele até mais vezes ali no meio campo e tudo. Eu gostei ontem do Rubens, ele entrou tranquilo no jogo. E depois nós tivemos a substituição aos 84 minutos, já foi mais para o final do jogo ali, que foi a saída do Natanael e a entrada do Bernat. Então, o Bernat foi dos atletas que entrou em campo, foi o que ficou menos tempo em campo. Vamos colocar aí, ele entrou aos 84, ele teve aí mais ou menos uns 13 minutos, uns 12 minutos, 13, né? Mais ou menos aí. Eu não lembro, acho que o jogo terminou com 92. Não, o jogo terminou com. Não, o Bernat teve um pouco mais. Teve um pouco mais de tempo aí. Ele teve uns 16 minutos em campo, mais ou menos, com extra time aí. Teve uns 16 minutos. Então, achei que o Bernat ainda, estou vendo também muita gente criticando o Bernat. Também acho que o Bernat tem que dar uma resposta. Né? Já chegou ano passado, né? Então já tem tempo de preparação física, né? Entrosamento, já tem readaptação ao futebol brasileiro, né? Eu acho que já deu tempo para isso. Eu estou achando que está faltando um pouco ali de intensidade no jogo do Bernat. A gente tem muito aquela visão do Bernat da primeira passagem no Galo, para pegar a bola, partir para cima. Acho que a gente não tem esse Bernat mais. Mas eu ainda sinto falta, assim, dele tocar uma bola e ele se movimentar mais rápido, aparecer mais para um jogo, dependendo de uma bola ou outra ali, realmente ele partir mais para cima, sabe? Não sei se está faltando, não sei se está faltando mais segurança para ele, alguma questão nesse sentido, né? Ou ele está sentindo um pouco realmente essa intensidade do futebol brasileiro, que ela é bem diferente do futebol grego, né? Então a gente tem que falar essa verdade, né? Ele jogou num campeonato durante muito tempo, né? Como falar, esses campeonatos ali, Grécia, Turquia, esses campeonatos ali, é mais ou menos uma série C do futebol brasileiro, né? Nem é série B, não. Tem times lá bem inferiores, assim, né? Então, eu acho que o Bernat, né, ainda vou dar um tempo ainda, assim, tudo, mas tem que começar a dar uma resposta, e o time precisa dele. Ele é uma peça que a gente conta, a gente não pode ter uma peça ali que a gente não conta com ela, né? Então, eu espero que ele dê uma resposta mais em campo aí, melhor, né? Então, mas eu ainda acredito que o Bernat pode sim ser um jogador importante. Eu ainda acredito que ele vai recuperar. Tá? Então, tô longe aqui de detonar o atleta, mas ele tem que melhorar. Eu espero um pouco mais de intensidade dele, partir um pouco mais para cima. Eu não espero, igual eu tô falando, não espero mais aquele Bernat, né, lá do Ronaldinho, não. Mas eu espero pelo menos o Bernat ali com um pouco mais de movimentação e um pouco mais de intensidade, sabe? Uma marcação ali um pouco mais na saída de bola do adversário, é, fazer alguma triangulação, fazer 1-2 ali. Eu vi que ele tentou ter uma jogada ontem ali, que ele toca pro Júnior Santos, o Júnior estava mais ou menos ali no meio ali na entrada ali do meio da grande área ali. Ele tentou fazer uma jogada ali eu acho que ele imaginou pro Júnior escorar para ele ali, tudo, ele tentou uma jogada, mas eu espero mais esse tipo de jogada dele, assim, sabe?
Mas ao mesmo tempo também, às vezes também, né, os 10 minutos finais ali, tudo, não dá para eu analisar o cara por completo, né? Então, mas eu espero mais dele. Então, do jogo, acho que foi isso. Acho que, assim, há uma questão interessante que eu não comentei, passou despercebido. No primeiro gol do Grêmio, eu acho que o gol foi irregular, foi um erro do árbitro e foi um erro do VAR também. Porque se o árbitro não marcou aquela falta, a falta ela interferiu diretamente no gol. O VAR tinha que ter chamado ele, no mínimo, para ele ir no vídeo e ele ver. Tá? E algo que me assustou um pouco e que alguém tem que. Eu não falo nem cobrar, porque é difícil isso, porque a gente já sabe que os clubes cobram, não muda. Mas você vê que é questão de entender a regra. Isso é algo muito sério. Um árbitro é FIFA. O Cuca, e não foi só o Cuca, teve outro atleta do Atlético que eu esqueci, comentou na coletiva, isso está gravado aí, que ele perguntou para o árbitro por que ele não marcou a falta, e o árbitro fala porque não teve um toque. Cara, você não precisa de ter um toque e arrancar a cabeça do cara fora para você marcar uma falta e dar um cartão vermelho pro cara, não. Aquilo dele era falta. Eu não vou. E eu tô falando isso com propriedade, porque eu estudei isso. Eu já estive ali dentro fazendo isso. Ele tinha que ter marcado um tiro livre indireto ali, no mínimo, era um cartão amarelo. E algumas outras situações que ele vai ter que rever durante o campeonato e que a gente vai prestando atenção durante o jogo. E para mim, para muitos pode passar despercebido, para mim não. Teve várias jogadas durante o jogo, por exemplo, tanto o Gemerson como aquele outro zagueiro que eu esqueci o nome dele, vão falar a verdade, 2 zagueiros ruins de bola, hein, que o Grêmio tem. Eles tinham cartões amarelos e fizeram faltas para tomar outro cartão amarelo, eles seriam expulsos. E o árbitro não deu o cartão amarelo, mas era falta para cartão amarelo. Se a gente vê como que ele estava levando o jogo, ele tinha que ter dado aquele cartão amarelo, e ele não deu. E o Grêmio fechou o jogo com 4 cartões amarelos, o Atlético não levou nenhum cartão amarelo no jogo de ontem. Então, eu acho que, além, a gente está muito focado nesse lance, mas além desse lance, eu acho que foi muito infeliz nas aplicações dos cartões e disciplinares no jogo. E olha que eu sempre falo isso, e nós falamos, inclusive, eu e o Matheus no pré-jogo, eu acho o Rafael Claus um bom árbitro. E o que me assusta é isso, porque eu acho ele um bom árbitro e eu acho ele um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. E o pior é que depois do jogo, eu tenho que concordar com a análise de um ex-árbitro que já detonou, que já atrapalhou o Atlético inúmeras vezes, né? Inclusive em jogos de Copa do Brasil, do Atlético ser desclassificado por faltas que não foram marcadas e pênaltis que não foram marcados. Essas coisas a gente não esquece, né? Então, ontem foi uma arbitragem. Eu não vou usar a arbitragem como desculpa para o resultado. Tá? O resultado é o que eu falei. Eu até separei o resultado a questões técnicas e táticas do jogo. Tá? O Atlético foi muito bem e o resultado não foi bom. Tá? Mas eu acho que o número de chances que a gente errou, a gente não ter sido efetivo, acho que influenciou muito mais do que os erros da arbitragem no resultado. Eu acho que se o Atlético tivesse feito esses gols que eu mencionei aqui lá atrás no início, a gente teria matado o jogo no primeiro tempo, antes mesmo do Grêmio ter feito o primeiro gol deles. E aí, depois do primeiro gol do Grêmio, o Atlético sentiu um pouco o gol ali, e depois de um tempo, o Atlético foi retomando ali de novo as rédeas do jogo. Pessoal, mas é isso aí, né? Então agora eu acho que a gente tem uma questão interessante agora, que a gente vai ter um jogo atrás do outro, né? E nós temos tudo para recuperar, vamos falar assim, essa parte emocional e essa confiança novamente, logo agora, né? Que nós já temos aí uma Sul-Americana batendo na porta, e já no próximo fim de semana, aí é casa cheia, BH,
contra o São Paulo, e a gente sabe que a torcida faz a diferença nesse jogo, e é jogo que o Galo gosta de jogar, contra o São Paulo. Então a gente tem tudo aí para marcar os nossos 3 primeiros pontos aí no Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, e a gente tem tudo para ir bem na Sul-Americana. A gente indo bem na Sul-Americana é um jogo complicado, questão de altitude, questão de viagem, essas coisas, essas situações, mas o Atlético tem tudo para ir bem lá, ganhar o jogo e retomar essa confiança. Depois a gente vai fazer um pré-jogo, a gente aborda um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. É um novo quadro nosso aqui no canal, o Caso do Galo, depois do apito, né? Então a gente sempre vai estar aqui, ou eu, o Mateusão, ou o Igor, nós 3 juntos, ou 2, ou um só. A gente sempre vai estar aqui comentando com vocês, tá? E para quem aí que tá querendo alimentar o seu potencial, né? Galera aí das academias que gosta aí e precisa de comprar aí, né, suplementos, creatina, albumina, enfim, né? Vai lá no www.nutri.com.br e a turma lá é gente boa e, ó, importante, hein? Os atleticanos que comprarem lá, a turma lá é tudo galo doido também, tá? Então, a gente vai estar comprando de atleticano, né? Então, aí, quem estiver precisando, antes de comprar aí em outros lugares, dá uma passadinha lá e olha, o pessoal tá com um preço bom. Se eu não me engano, eu até falei ontem, vou confirmar aqui, mas acho que é 5% de desconto agora na compra. E se for no Pix, você tem mais 10% de desconto. Mas vai lá no site, dá uma passadinha lá e dá uma moral para a turma lá. Então é www.nutri.com.br. Agradecer a turma. Amanhã a gente está de volta aqui. Vamos falar mais de Galo, notícia. Mas valeu, massa. Obrigadão.